Fala pessoal, estamos iniciando aí mais um Perfect Cast, esse evento aqui que a gente faz no Perfect Experience, lógico, esse podcast que a gente faz no Perfect Experience, que a gente traz aí os maiores empreendedores da Perfect Pay. Hoje, aqui na verdade, nesse evento, estamos com os 9 maiores aqui da Perfect Pay e, cara, vamos gravar podcast com esses para eles trazerem o conhecimento também aqui para vocês e eles, logicamente, trazem muito conhecimento. Então, acompanha aí, não deixa de curtir, compartilhar, enviar para todo mundo que você conhece aí, porque realmente ajuda a gente a crescer mais e a trazer mais conteúdo para vocês. Primeiramente, muito obrigado aí, Gustavo Ferreira, hoje aqui com a gente. Muito obrigado aí. Valeu, por você estar aqui no Perfect Experience. Tá aqui por mérito, obviamente, porque chegou aqui, porque conquistou isso. E agora tá aqui no podcast para entregar um pouco do conhecimento. Sim. Então, cara, vamos lá, já vamos direto ao ponto. Começa aí contando um pouco da sua história de como você começou no digital e o que fez você chegar aqui, querer estar no digital e conquistar tudo que você conquistou até agora. Conta essa história pra gente. Cara, tudo começou em 2015, quando eu vi uma palestra do Flávio Augusto na internet, que era alguma coisa tipo, o que eu faria se eu voltasse nos meus 18 anos, tá ligado? E aí, eu tinha 15, aí eu falei, eu tô adiantado, sabe? E aí eu entendi ali que eu queria empreender, porque eu sempre tive algumas premissas ali na minha vida das 3 liberdades: liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade geográfica e tal. Aquele clichê ali que todo mundo começa querendo, né? Mas que eu não me via, de fato, num CLT. E eu sabia que eu teria que fazer parte disso por um momento, porque eu não venho de uma família que tem muito dinheiro para me bancar nos meus negócios, né? Então, eu comecei ali com aquela palestra, então eu assisti, aí eu já comecei a querer entender um pouquinho mais de vendas. Isso eu tinha 15 para 16 anos. Isso foi quando? Qual ano, mais ou menos? Foi em 2015. 2015, é. E aí eu tava querendo aprender a vender e tal, comecei a ler aqueles livros clássicos lá, como fazer amigos e influenciar pessoas, sabe? Isso sempre me cativou muito, sempre fui interessado por psicologia humana e tal. E nesse meio tempo eu sempre curti muito computador. Foi o período de tempo onde eu mais passei a minha vida foi no computador, assim. E aí é engraçado porque parece que muita coisa se conecta olhando pra trás, assim. Tipo, eu tinha um canal de Minecraft no YouTube quando eu era mais novo. Legal. Isso me ensinou a editar. E foi importante quando eu comecei a atuar no mercado digital para produzir meus próprios criativos, porque eu não tinha um caixa muito grande, né? Então, de início foi isso. Eu aprendi a vender, então eu vendia doce na rua para juntar uma grana. A grana que eu juntava eu ia lá, investia. Eu realmente queria já fazer capital desde novo. Eu não sabia que eu precisaria ter um negócio na internet naquele momento, mas eu sabia que eu teria que ter um negócio. E foi aí que surgiu ali o foguinho, sabe? E o primeiro contato com o digital que eu tive foi com o Pedro Sobral. Eu assisti ali uns vídeos dele, e aí eu lembro quando eu assisti, eu descobri que existia infoproduto, eu falei, caraca, é isso? Porque tudo encaixava, parecia que tudo que eu aprendi ali até aquele momento, edição de vídeo, eu era muito analítico, eu cursei engenharia depois, eu era muito do meu perfil assim. Parecia que tudo se encaixava para eu ir pro digital e, sei lá, começar a vender infoproduto, alguma coisa nesse sentido. Eu não sabia como, porque na época, hoje em dia eu trabalho com marketing de resposta direta, mas na época eu não sabia que isso existia. Então era marketing de resposta direta, só para quem não entende direitinho, basicamente ele faz campanha no Facebook, joga para uma landing page que vai ter um vídeo de vendas ali, possivelmente, ou para um funil qualquer inicial, mas para conversão direta. Então, basicamente, ele não espera um lançamento ou alguma coisa. Exato, a gente não tem branding. Isso. Então, a gente faz ali o anúncio visando conversão e apenas conversão. Até me perdi o que eu tô falando. Eu tava nessa tu começou com marketing direto, marketing de resposta direta. Isso. Esse foi o meu início, mas naquele momento eu não sabia que isso existia. Então, eu comecei a prestar alguns serviços pequenos de gestão de tráfego para negócio local e tal. E, cara, toda a situação que eu tinha para poder fazer um pouquinho de dinheiro e juntar, eu juntava. Porque embora eu não soubesse o que eu queria fazer naquele momento, e isso foi uma das maiores dificuldades que eu tive, tipo, eu descobri que isso existe. Como eu começo? Quem eu sigo? Quem tá falando a verdade? Quem não tá? Porque a gente começa muito desconfiado, com muito medo. Eu sabia que o que eu fosse fazer, eu ia precisar de um capital. E eu nunca fui de gastar muito também, então eu pegava tudo, juntava e eu sabia que aquele dinheiro, um momento, seria útil para eu poder abrir meu próprio negócio. E aí eu descobri tráfego e tal, aprendi sobre copy um pouco, aquela copy mais geral, gatilhos mentais, sabe? Você tá achando que você tá aprendendo um universo ali de coisa, mas de fato né? Mas abre a mente de uma forma gigante. Exatamente.
E aí eu entrei na faculdade, eu fiz engenharia, tô no finalzinho aí, eu não terminei porque deu muito certo no meio do caminho, né? Mas vai terminar. Eu vou terminar, falta o TCC só. Aí eu tô pra terminar o TCC e tal, porque deu certo no meio do caminho e eu realmente precisava daquele foco. Então, Mas você acha que vai seguir na formação? Não, pô, sem dúvida, não. Não, né? Não, de forma alguma. Porque, primeiro que eu entendi, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha muito claro na minha cabeça que eu queria empreender. Então, seria um veículo, não seria o objetivo final. Mas eu também não tinha aquela cara, eu nunca fui aquela pessoa que tomava um risco muito descontrolado, entendeu? Eu me arriscava, mas naquilo eu não dava passos maiores que a minha perna. Então eu entrei na faculdade sabendo que aquilo seria só uma forma de eu conseguir mais capital, porque eu não sabia que ia dar certo tão rápido. Sim. Então eu falei, cara, eu vou ali, vou formar, fazer uma faculdade, eu atuei no estágio, numa empresa lá da minha cidade e tal, e todo o dinheiro eu peguei e juntei. Porque aí, nesse estágio, como eu já tinha um salário fixo, é como se a minha empresa começasse a ter um caixa, porque eu não levava pro meu pessoal. Tudo já ia ali pro meizinho que eu tinha, entendeu? E fazer o negócio virar. E foi aí que eu comecei com o infoproduto. Foi em 2020, eu acho. Pandemia, iniciando a pandemia. Ali. Iniciando a pandemia. Na verdade, foi isso mesmo. 2020, iniciando a pandemia. Eu já falava inglês e tal, então eu fui investigar um pouquinho no que o pessoal lá de fora fazia. E foi aí que eu descobri o marketing de resposta direta, que é tudo ali o infoproduto sem fazer tráfego visando conversão. Quem lá fora tu acompanha assim? Legal. Hoje em dia eu acompanho o Stefan George. Eu acompanhava no início também o Alex Hormozi. O Stefan George é o do RMBC, o método Isso, RMBC de criação de copy. Inclusive eu tenho um infográfico gigante lá do RMBC, muito top. Que eu fiz também, né? E é muito bom aquela estrutura, né? Principalmente para quem tá... É mais simples hoje pra mim, é mais simples se você quiser fazer uma estrutura de vídeo vendo, pra mim é mais simples. Né? Né? Também acho, também considero. Já tem a dele é do John Benson. Mas o John Benson é muito mais complexo, é muito maior. Fica com vídeo de 30 minutos. Parece a do John Benson é algo mais criativo, na minha opinião. Sim. E nunca entrou muito na minha cabeça. Pô, o cara parece que ele tem talento em copy, entendeu? Sim, sim. E eu queria algo mais estruturado. Não tem certo e errado. Sim. Vai funcionar as duas. Mas é como você se adapta realmente. Sim, sim. E para eu que tinha um perfil que, beleza, eu entendi o que eu estava fazendo, mas não era natural. Não era uma parada que... Eu naturalmente sabia fazer uma copy, uma lead incrível. O lead, para quem não sabe, é o início ali da minha VSL, do meu criativo, seja o que for. Então, o método ali do Stefan, ele me deu um início para eu entender que era mais como se fosse um quebra-cabeça. Para mim, a copy se tornou isso, entendeu? Eu buscava referências, entendia o que as pessoas estavam fazendo, principalmente em outros mercados, porque eu tinha um certo receio de, sei lá, pegar o que o meu concorrente está fazendo exatamente igual. A gente nunca fez isso. Então a gente olhava o que o pessoal está fazendo lá fora no mercado de, sei lá, emagrecimento. E aí a gente tentava trazer um pouco parecido para outra coisa, nada a ver, entendeu? Para outro nicho. Mudando outro tipo... nem é só o mecanismo, né? Mudando até o nicho mesmo. Mas o que eu olhava? Eu olhava, por exemplo... o cara, ele começou mostrando autoridade. Então, eu vou começar mostrando autoridade. Entendi. Eu entendi os princípios por trás. Eu não queria usar as mesmas palavras, fazer a mesma oferta, nem nada. Eu queria seguir algo validado. Meio que... Não adianta também você querer inventar muita moda quando você está começando, né? Você tem que partir de alguma coisa, porque a chance de tu errar é muito grande. Sim. E no início, você está numa situação muito sensível, e era uma situação que eu estava e eu me enxerguei nela, que é... Você está no começo, você vê que você pode ter muito resultado com esse mercado, mas você não sabe se você vai. E aí, se você tenta muito, quebra muito a cabeça e não consegue de cara, assim, aí depende da persistência de cada um, você meio que pode jogar a oportunidade da sua vida fora, porque você não soube conduzir direitinho. Você desanima e fala, pô, isso não funciona. Eu já vi muita gente largando algo que... A pessoa, às vezes, era até melhor que eu quando ela começou. Mas, pô, não dei certo de cara aqui, tentei fazer do zero, e fazer do zero é sempre muito complicado se você não se espelha em algo que já funciona. Sim. Não digo copiar nem nada do tipo, eu tô dizendo realmente você olhar, tá, é isso aqui, é mais ou menos essa estrutura, esse tipo de edição, esse tipo de oferta ali que eu vou fazer. E fica muito difícil se você for começar completamente do zero. E aí, se você perder esse gás seu inicial, quando você ainda acredita que vai dar certo, se você
para de acreditar que vai dar certo, você... Aí acabou. Acaba primeiro com você e depois o seu negócio vai junto. Sim. E... É uma fase mais complicada no final das contas, né? Porque tu sabe, tu vê gente tendo resultado, um monte de gente tendo resultado, mas tu vê também no teu relacionamento gente que não tá indo bem. Exatamente. E aí você fala assim, cara, eu tenho que trabalhar aqui porque, cara, se tem gente que consegue, eu consigo também. De que lado eu vou estar? Eu vou estar do lado do cara que, pô, realmente não tá dando certo, não tô conseguindo, esse negócio não funciona, vamos fazer outra coisa. Ou eu vou estar do lado do cara, não, pô, o Zanetti ele conseguiu, o Muniz conseguiu. Sim. Então, a gente fala de números até assim, de resultados e tal, normalmente que a gente fala pro nosso público quando eu vou pra audiência, ou quando eu vou em palestra e tal, que eu falo de números que a gente atingiu, é exatamente para trazer essa inspiração. Cara, se a gente conseguiu e a gente era pessoas normais, assim, somos pessoas normais, não tem nada de sobrenatural a gente conseguiu, você consegue também. Basta você sentar ali no computador e fazer, executar. E acreditar que realmente você vai conseguir, obviamente. Mas com o pé no chão, como você tá falando, pé no chão de, cara, tenho aqui um plano B, tenho sempre pensando uma coisa aqui, cara, onde que eu posso ir, qual que é a melhor forma de eu fazer isso agora. E é o que eu fiz, cara, porque como eu te falei, eu entrei num estágio de engenharia lá e tal, aí eu até ia ficar na empresa depois e eu já tinha meu negócio digital, sempre tive durante esse caminho todo. Eu testei eu tava falando de 2020, né, no início. Eu testei uma oferta, e aí ela converteu, eu fiz ali uns 50 mil reais na época, só que aí ela parou de vender. Hoje eu vejo, cara, era só fazer novos criativos. Eu rodava 2 criativos ali que deram certo. E eu falei, nossa, não tá funcionando mais. Aí eu parei, fiquei um tempo meio afastado, assim, meio chateado, porque eu achei que, sei lá, o problema tava em mim ali, alguma coisa. E aí, em 2022, eu voltei, no mês de 2022, e já entendendo que de uma forma um pouco mais processual, entendeu? Tentando enxergar ali, tipo, beleza, o que eu enxergava o meu negócio ali como uma maquininha. Eu coloco o dinheiro de um lado e aí eu coloco o tráfego de um lado e sai conversão do outro. Onde que foi o gargalo dessa maquininha ali, daquela época? E, cara, eu não tinha... Na época, você não tinha muitas ferramentas para poder analisar o teu vídeo de vendas e tudo mais. Mas ficou óbvio que era criativo lá, naquele momento. Porque eu fui analisar as métricas depois e a taxa de cliques estava caindo muito. E o custo por clique estava ficando mais alto. Então, pô, era só ter se esforçado mais um pouquinho ali. Mas eu não sabia, não entrou na minha cabeça. Eu não tinha essa... Eu não achei que seria tão simples assim, entendeu? Achei que tinha algum segredinho ali que eu não peguei e tal. E no começo a gente sempre acha que tem um segredinho, né? Que é mais difícil do que simplesmente sentar e ficar tentando até você conseguir. Então, eu acertei em 2020 ali, parei. Em 2022 eu voltei, eu já estava nesse estágio ali, naquele emprego. E, como eu te falei, eu sou um pouco mais cauteloso. Eu não tenho aí... Tem uma galera que, pô... fez os primeiros R$1.000, compra um carro, fiquei rico, sai do emprego, fiquei rico, aí depois se decepciona, e isso acaba dando um gás pro cara também continuar correndo atrás, mas eu não funcionava tão bem assim. Então eu acabei mantendo as duas coisas e eu fui sair da empresa que eu trabalhava, eu já estava fazendo 30 mil líquido, mais ou menos, e eu ganhava um salário mínimo, então, tipo assim, demorou de fato para eu sentir confiança e ver, beleza, eu esperei manter consistência, eu acho que isso é importante. Porque eu não queria sair com o risco de ter sido sorte, entendeu? Porque na época a gente tinha aquele pensamento, pô, era sorte? Eu falo a gente, mas sou eu, no caso. Tu sabe da minha história da PRF também, né? Que tem essa história aí. Sim. PRF também, quando eu saí da PRF, eu fui policial rodoviário federal, depois procura a minha história aí se quiser achar. Mas eu saí da PRF, quando eu tinha... Final do plantão, tava lá conversando com um colega, a gente tinha acabado de pegar 1 tonelada de maconha naquele plantão. Aí isso era 8 da manhã, eu saindo do plantão. A gente saía às 9. Aí eu arrumando a meia assim, abaixado assim, olhando pra baixo, aí o colega falou assim, cara, se eu ganhasse em um mês o que eu ganho em 1 ano de polícia, eu saía hoje da polícia. Aí eu falei, cara, eu tô ganhando por dia. Naquela época eu ganhava por dia, a gente faturava por dia entre 100 e 300, 400 mil por dia. Cara, e tu ainda tava... E eu tava na polícia ainda, por causa dessa sensação de segurança, de, cara, eu tenho um plano B, eu tenho alguma coisa segura aqui. Foi quando eu resolvi sair realmente. Mas realmente é difícil a gente... Lógico, cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento. Cada um tem seu limite também. E cada um tem que saber entender o seu momento. Você tem que fazer um equilíbrio entre o que está sendo o medo irreal e sei lá, algo realmente segurando e o que faz sentido nessa minha insegurança ali de sair. Sim. Porque você não quer dar realmente um passo maior do que a perna para depois quebrar e
e ter ali um monte de problema para voltar para tua profissão antiga e você já fica meio abalado ali do digital. Será que eu vou conseguir de novo? Então, eu realmente prefiro andar nesse caminho um pouco mais cauteloso, sabe? Sim, sim. Então, a gente voltou a vender o mesmo produto de 2020, do mesmo jeito. Eu coloquei o mesmo vídeo para rodar, por isso que agora eu sei que era criativo. Porque a gente saiu ali... Eu tinha feito 50 mil em 3 meses na Hotmart, mais ou menos. E quando eu voltei no meio de 2022, a gente começou, no primeiro mês a gente fez 20, depois fez 40, depois fez 50. E a gente chegou no final de 2022 fazendo mais ou menos uns 70 mil de faturamento, com uma margem de, sei lá, eu acho que era uns 45%, porque a escala era baixa, né? Então a gente ainda tinha uma margem... até hoje a gente tem uma margem bem legal, porque a gente visa muito lucro líquido, não fica olhando para... sei lá, ROI, no caso, não ficou olhando muito para essas coisas. Mas aí foi isso. Foi aí que a gente deu o nosso start real. Eu sempre falo nosso porque eu penso como empresa, mas na época eu estava sozinho. E de dezembro para janeiro foi quando deu uma virada. Eu ouvia muito falar que janeiro é o mês do digital, que tu consegue vender muito mais. E, de fato, a gente dobrou o nosso faturamento em janeiro. Eu tinha saído da empresa que trabalhava em dezembro. E em janeiro a gente fez, eu acho que os primeiros 90, bateu praticamente 100 mil ali de faturamento. Eu falei, caraca, realmente foi a decisão mais acertada. Porque eu decidi sair no momento em que estava me prejudicando ficar lá dentro, entendeu? Eu sentia que ficando lá, o meu negócio estava morrendo. Então eu tinha que tomar uma decisão. Não tinha mais para onde ir. Ou eu ficava e largava o negócio, ou eu saía e dava uma chance. E... o que me ajudou muito foi ter caixa, porque durante esse tempo todo eu estava trabalhando, estava juntando dinheiro. Como eu te falei, eu nunca fui muito de gastar. Então eu saí com mais confiança. Cara, se der errado, eu ainda estou na faculdade. Então eu posso postergar ali a minha formatura mais um pouquinho. Não, e também é um salário mínimo que você tinha. Você não tinha, porra. assim, 10 salários mínimos, 20 Exatamente. para falar assim, putz, eu posso perder algo grande aqui. Nossa, na verdade era não faria diferença. Sim. De fato, não faria diferença. Era muita zona de conforto. Quando a gente tá naquele momento, a gente acha que, nossa, é uma oportunidade de caramba. Sim. E que nem você na PRF lá, no caso. Sim. A gente não pode deixar de agradecer, obviamente. Se não fosse a PRF, eu não estaria também onde eu tô. Dúvida. Porque, lógico, ter o salário ali caindo todo mês é uma coisa que me deu um sustento para eu conseguir pegar toda a grana do digital e gastar só com o digital. Então, tipo, não precisar de usar o digital para complementar minha renda em casa. Eu peguei o digital 100%, cara. O que eu pudesse, eu reinvestia. Isso que me fez crescer no final das contas. Mas por causa da sustentação que eu tive do meu emprego. Também não pode deixar de agradecer isso, né? Obviamente. E cada um tem seu momento, né, cara? Como a gente falou aqui. E é assim que funciona mesmo, não tem jeito. E aí... Até uma coisa que você falou também, deixa eu botar só um corte aqui. A gente falou você falou aí que você teve um resultado com o produto, aí você achou que aquele produto estava escasso, não tinha mais público para aquele produto. Sim. E, cara, a gente tem essa mentalidade de escassez muito grande, de achar assim, cara, esgotei o público, não tem como, não tem mais ninguém para comprar esse produto. Sim. E até tem uma paradinha que aconteceu com a gente, no Frase da Conquista, que é um produto que a gente vende até hoje. Tá com mais de 34 milhões em vendas, um e-book. E lá, quando a gente estava com 22 mil vendas desse produto, ele estava batendo ali 2 milhões em vendas, 2 milhões e pouquinho que tinha em vendas. Faturamento total ali. Faturamento total, 2 milhões e pouco em vendas. Aí a gente falou assim, cara, acho que acabou o público. A gente pensou isso, a gente pensou sério que acabou o público. Aí a gente conversou com um concorrente nosso, que estava, por um acaso, a gente estava no mesmo evento e tal. Aí eu sentei no café da manhã e perguntei para ele, cara, quantas vendas vocês fizeram? Perguntei assim, joguei no ar. Imaginando que ele não ia responder, ou ia dar uma escapada. Uma ali, o Miguel. Aí ele chegou, cara, a gente tá batendo 69 mil vendas. Aí, pô, beleza, tomando, que legal, não sei o quê, tomamos café ali, disfarcei. Aí o Fernando tava do meu lado, meu sócio. Aí quando ele saiu da mesa assim, eu falei, Fernando, escala esse negócio mesmo, tem muito público ainda pra gente, a gente achou que tinha acabado o público, pode escalar esse negócio. E, cara, aquela história, né? Por isso que a gente conta esses números, porque quando você ouve a gente falar isso, você começa a acreditar, cara, tem muito mais público realmente. Ele tá falando uma oferta que ele criou no passado, que ele achou que tinha escasso, mudou um pouco a oferta ali, mudou de repente alguma coisinha na copy, que entendeu ali que o público queria e escalou de novo. Exato. E foi criativo, porque o vídeo de vendas era o mesmo. E o vídeo de vendas é o que geralmente faz o trabalho pesado. Tu vê que o Frase da Conquista tem 2 vídeos de venda que a gente criou até hoje, tem 7 anos de mercado. Sim. E assim, realmente você consegue mudar uma operação com uma alteraçãozinha. No nosso caso, esse primeiro
ponto de virada foi o criativo, foi entender aquilo como, tá, eu preciso, eu vou me retirar emocionalmente do que está acontecendo, porque na época, as críticas nunca são, se você parar para analisar quando você está começando, você nunca está analisando os dados. Você está falando, não, porque eu acho que eu não vou conseguir, porque eu acho que não sei o quê. Então, tem muito da sua emoção ali naquela análise. Eu falei, cara, eu preciso me retirar um pouco disso, deixa eu olhar para os números, deixa eu analisar como se fosse um negócio de outra pessoa. Não é óbvio que o problema está aqui, então deixa eu fazer alguma coisa para eu corrigir. E foi aí que deu certo, foi aí que a gente voltou ali a ter aquele faturamento muito maior, e com o mesmo vídeo de vendas, com a mesma estrutura, e 2 anos depois, né? Porque o pessoal tende a pensar isso. Na verdade, é uma realidade que o mercado ele se sofistica ao longo do tempo, mas deu certo. Às vezes a gente cria muita desculpa. Sim. É muito mais fácil pensar que o mercado que acabou, parou de vender porque o mercado saturou, infelizmente, não deu, vou ter que arrumar outra coisa para fazer. Porque é trabalhoso mesmo. É trabalhoso você, sei lá, pensar, parar para analisar. Pensar dá muito trabalho. Ainda mais quando exige você tanto uma parte um pouco criativa quanto também analítica, e você se remover da emoção. Da emoção, exato. Usar só o critério racional ali para fazer a sua análise. Sim. Então, e depois que tu tomar a decisão de você enxergar onde que foi o erro, aí vai muito mais trabalho colocando em prática, porque uma coisa é ter a ideia do que fazer e a outra é executar. Porque você vai criando hipóteses, pode ser por aqui, pode ser por ali, é base de teste e acerto mesmo. E a maioria das hipóteses vão estar erradas. Sim, vão estar erradas. tem que aceitar isso. Exatamente, é o que a gente vê lá. A gente erra muito, na verdade a gente erra, sei lá, não é que a gente erra na atitude, a gente sabe que está tomando a atitude certa. Por exemplo, o problema foi criativo, que a gente parou de vender. Então a gente sabe, essa é a decisão correta, fazer mais criativos, mas a execução, ela muitas vezes não é perfeita. Então a gente testa, sei lá, 100 criativos para escalar múltiplos 6 dígitos, entendeu? E aproveitando que você está falando de criativo, vamos pegar um pedacinho aí. Como que você faz esse processo de criação? 100 criativos não é uma coisa fácil de pensar. Sim. E como você faz esse processo e qual você acha que é o criativo ideal? Tá. O nosso processo hoje em dia eu já tenho mais gente na equipe, mas até pouco tempo atrás era sozinho. Isso funciona tanto se você está sozinho quanto se você está com outras pessoas. A gente começa buscando referências no mercado e de outros mercados. Então, sei lá, eu nunca vendi produtos de renda extra, eu dou uma olhada no que o pessoal está fazendo. Eles estão usando depoimento? O pessoal do emagrecimento está fazendo o quê? Está usando, sei lá, colocando um expert? O que a pessoa está fazendo ali? Bota onde? Biblioteca de anúncios mesmo, tu vai buscando biblioteca de anúncios. Eu nunca cheguei a usar coisa muito, sei lá. Eu já tentei, mas eu vi que a biblioteca de anúncios é o feijão com arroz que funciona muito bem. Então a gente procura, dá uma olhada ali e vê a abordagem que eu te falei no início ali. A gente olha como o cara está fazendo. A gente não pega exatamente o que ele está fazendo, entendeu? E aí a gente joga tudo num arquivo só. E beleza, agora eu tenho essas referências. Então eu pego uma específico, isso a gente joga num documento, é o documento ali de esboço que a gente chama. Aí a gente joga para outro documento e fala, beleza, eu vou trabalhar fazendo variações desse aqui. Então vou pegar Tu cria um Google Docs mesmo com um catálogo de inspiração. Um catálogo de inspiração, e aí aquele que eu quero destrinchar, eu jogo para um arquivo separado, e aí a gente vai fazendo variações daquilo. Legal. E a variação, ela não é aleatória. A gente tem, especialmente depois de uma consultoria que a gente fez, a gente já fazia isso, mas agora é algo mais profissional. Exato. Já tá bem definido. A gente testa ângulos diferentes para aquele criativo, para aquela ideia. Então, você tem vários ângulos ali que você pode mudar a cara daquilo que você está fazendo. E para cada mercado, um ângulo diferente vai funcionar. Talvez eu possa deixar nos comentários aqui um documento com esses ângulos para o pessoal ali que se interessa. Mas aí você tem ângulo de, sei lá, depoimento, ângulo de história emocional, um ângulo de... Enfim, você pode abordar aquele mesmo assunto, aquele mesmo contexto daquela referência que você tem. Importante isso, você não vai criar exatamente da sua cabeça. Deixa eu pensar numa história emocional aqui para jogar no meu... Você cria histórias ali no final das contas para tentar atrair atenção ali no início. Sim, mas aí lembrando que você está fazendo uma variação de uma coisa exata que funciona, que você pegou do mercado. Sim. E aí você vai trabalhar, sei lá, tô com uma referência boa, deixa eu fazer variações de 3 ângulos dessa aqui. Eu vou testar o mesmo ângulo que eles estão usando e vou fazer mais 3. Então, vou ter 4
anúncios. Tem que ter uma habilidadezinha para fazer isso. O que você acha de usar o inteligência artificial da vida, o chat GPT para fazer isso? Sem dúvida. Porque, cara, se você não tá usando ainda, cara, a IA para você criar copy, cara, começa a usar. Porque até ele falou aqui, testemunho, por exemplo. Pega um ângulo testemunho. O testemunho de um cliente que usou o meu produto. Você pode perguntar para o chat GPT assim, exatamente assim. Tenho esse texto aqui que fala sobre o testemunho do produto de emagrecimento. Eu quero transformar esse texto num testemunho para um produto de renda extra que traga uma história parecida, mas criando uma nova analogia. Cara, a inteligência artificial te entrega, cara, uma história nova. Exato. É incrível. E uma coisa que o pessoal erra quando vai usar, e eu acho que é por isso que muita gente não vê o valor, é que a inteligência artificial ela tem um potencial muito grande, mas você tem que saber como extrair dela. Você tem que saber perguntar. Porque assim, ela não tem a referência da tua cabeça, todo o contexto que você tem na cabeça. Então você tem que saber perguntar ela para dar contexto para ela. E você acabou de dar a resposta. Você vai, por exemplo, a gente cria um prompt lá pro ChatGPT, no caso. Vale a pena pagar o 4, eu acho que é o 4.0, sei lá. Porque ele é mais... Atualmente é o 4. Atualmente é o 4. E o que a gente faz é, tipo assim, você tem ali o criativo, que você pegou e tal. Não é simplesmente jogar e falar, beleza, faça ali uma variação com ângulo tal. Ele nem sabe o que é isso. Sim. Então você tem que dar para ele exemplos. Você vai falar, olha, eu tenho esse ângulo aqui, isso é um ângulo, você explica do zero, como se fosse por uma criança. Sim. Existem ângulos de copy para você usar em criativos e tal. 4 desses ângulos são esses, história emocional, não sei o que lá, depoimento e tal. E aí você dá, sei lá, 2, 3 exemplos para cada um. E joga um prompt inteiro, vai ficar grandão um prompt. Sim. Só que aí agora ele tem uma referência muito boa, porque você deu para ele, sei lá, 2, 3 exemplos de cada ângulo que deram resultado, que deram certo. Então agora ele sabe o que fazer. E você vai dar enter naquilo ali e vai ser mágica, vai mudar muito o resultado. Você vai o resultado que eu digo, o que ele vai te retornar ali no prompt. É o que a gente faz hoje e é o que dá certo pra gente. Entendeu? Tem algum livro, assim, material, você falou que lê bastante também, livro, material que tu acha que a pessoa pode ter uma noção sobre copy ou, sei lá, um outro livro que tu acha que fez diferença pra você também? Tem um livro específico que quem me recomendou foi o João Campos, do Viturbe. Ele foi muito importante porque era nele ali, eu enxergava nele o que eu queria fazer, entendeu? Entendi. Então foi uma pessoa que fez muita diferença para mim, ele me ajudava ali no privado quando eu precisava e tal, para entender se eu estava no caminho certo ou não. E ele falava de um livro que chama Quick Start Copywriting System. É um livro carinho ali, custa uns $1.400, mas ele tem tudo. Se você quer o ABC de copy, tem tudo lá. Beleza. Lá ele fala de ângulos também, ele fala de absolutamente... Não conheço esse livro. Qual é o nome dele? Quick Start Copywriting System. É um livro assim, enorme, deve ter umas 800 páginas. Legal, não conheço esse livro. E é de um copywriter que, sei lá, ele era absurdo. Eu acho que ele já faleceu já, mas ele atuou ali nos anos 90 até 2000 e pouquinho, não tenho certeza se é exatamente isso. É um cara mais, só para exemplificar, que é um cara mais das antigas. Old school mesmo, o cara que fazia em jornal, né? Fazia conversão direta em jornal. Aí depois ele pegou a transição da internet. A conversão direta, quando a gente fala até conversão direta lá nos Estados Unidos, eles falam muito, quem começou com conversão direta, sei lá, Gary Halbert da vida. Cara, os caras começaram lá em 80, 90, esse negócio, 70. Sim. E era jornal, tipo, eles faziam a copy, teste AB jornal mesmo, mandava a cópia num dia no jornal, o jornal que só tá publicado num dia, mas todo mundo lia jornal. Beleza, aí aquele dia ele botava a cópia lá e botava o telefone lá, aí as pessoas ligavam e eles fechavam. Exato. E ali eles comparavam a conversão, só que tinha alguns dias para as pessoas lerem, dia também, mesma coisa. Não dava para testar toda hora como a gente consegue. Sim. Fazer 100 criativos e subir no ar de uma vez. É muito louco. E, cara, eles faziam muito dinheiro. Era assim, o Gary Halbert mesmo, que foi o exemplo que você deu, ele fazia muito dinheiro. Os relatos dizem que ele tinha uma equipe só para contar o dinheiro que ele ganhava. Caraca, é louco demais. E pensa no que esses caras fariam hoje, né? Que tu tem um digital bizarro, ali. Então, você vê que até as referências do passado, os caras são muito bons, mas, pô, eles faziam naquele contexto. A gente está numa situação muito mais fácil. Eu não gosto de usar a palavra fácil, porque cada um no seu contexto tem as suas dificuldades. Mas é motivante, tem que ser motivante, entendeu? Você não pode falar, pô, o cara é fora de série. Não, caraca, ele conseguiu, a gente também pode conseguir fazer isso. E aí foi isso, a gente, para fazer criativo, a gente usa mais ou menos essa linha. Uma pessoa que quer aprender copy, eu recomendaria muito esse livro. É um livro em inglês,
Mas eu acho que se você consome todo aquele conteúdo, não tem como você ser um mas hoje em dia a gente tem tradução praticamente... sim, consegue jogar no Google qualquer coisa e tal. É capaz desse livro, por ser livros mais antigos, se você botar ali no Google File Type .pdf, você vai achar a versão em PDF dele. É possível que você ache. Possível. E aí você pega a versão PDF e traduz. Exatamente. Facilita a sua vida aí, arruma os caminhos que tu consegue. A tradução não fica perfeita, mas já dá pra você entender ele se você não entende inglês. Mas, cara, uma coisa que eu acho que até ele falou aqui já, é uma coisa que eu acho essencial mesmo. Você quer evoluir, cara, tem que aprender inglês, não tem jeito. O inglês, lá fora é onde acontece primeiro as coisas. Sim. Então você ter a referência de fora, não só como referência, mas como conteúdo mesmo, você poder consumir conteúdo em inglês, cara, a tua velocidade é outra em qualquer execução. Porque você está se espelhando no mercado que está teoricamente mais adiantado. Não só isso, o outro lado também, obviamente, mas também a questão de você estar à frente de todo o resto. Porque, cara, hoje, 90% dos brasileiros, eu estou sendo otimista, 90% Bastante. De quem trabalha no digital, pelo menos, vamos botar assim, público que trabalha no digital, não conhece inglês, cara. Não tem referência em inglês. Sim. 90% só conhece português, só consome conteúdo brasileiro. E se você for analisar ali criticamente, todos os caras aqui do Brasil, eles aprenderam, os caras grandes... Todos os grandes falam muito lá de fora. Exato. São as referências deles. Sim. E, cara, aí eu contei até mais ou menos o início desse ano, né? Que a gente estava naquele produto ainda, fazendo cerca de 100 mil mês. E aí eu parei para pensar, beleza, eu já tenho um conhecimento, eu estou conseguindo executar isso, só que eu estou num mercado teoricamente menor, eu não acho que seja essa a solução hoje, a resposta, mas eu não estava conseguindo eu não estava conseguindo passar daquele limite. E eu falei, cara, beleza, eu sei fazer, eu sei colocar em prática, sei executar, deixa eu fazer isso num mercado maior, que teoricamente tem mais pessoas, e de fato tem. E, cara, foi aí que o nosso resultado explodiu. Foi aí que a gente, sei lá, no primeiro mês desse produto aí a gente faturou uns 300, aí depois foi 500, e aí depois foi 1 milhão e pouco no mês. E aí é muito engraçado, porque muda muito rápido quando você sabe que você tá fazendo ali. No digital as coisas são muito rápidas. Sim. Né? Então ali é mais um número, porque tudo que a gente pega a gente devolve para a empresa, para reinvestir e tudo mais. Mas aí a gente teve esse crescimento e olhando para trás hoje, foi simplesmente ter ido para um mercado maior, entendeu? E ter feito com o mesmo empenho que a gente fazia. Mesma estrutura, tudo, tu só pegou e botou para um mercado muito maior. Sim, mesma estrutura, sim. A gente estruturou bem os processos. Então, eu tenho um processo, mesmo quando eu estava sozinho, eu acho isso muito importante, porque você não pode fazer as coisas quando você está com vontade. Você tem que ter um procedimento de, sei lá, uma vez por semana eu vou testar uma variação de lead, que é o início do vídeo, do meu vídeo de vendas. Isso depois que você já está com uma oferta validada, porque você não está aí é outra coisa. Uma vez por semana eu vou trocar. Toda semana eu vou fazer 40 criativos. E aí, como é que eu vou tirar 40 criativos? É aquele processo que eu falei. Você vai pegar referências, dali você vai sair, sei lá, 3, 4 variações, você vai testar elas. Então, enxergando dessa forma, não é tão complicado. É difícil de executar? Mas não é esse bicho de 7 cabeças que o pessoal fala, sabe? É mais de você fazer tentativas o suficiente até chegar no que vai dar certo. Se você for muito habilidoso, você vai precisar de menos tentativas. Se você não for, você vai precisar de mais. Mas você só perde quando você para de fazer. Essa é a minha visão ali. É bem por aí. Cara, falando nisso, você para de fazer, você teve no meio do caminho algum alto e baixo assim que falou assim, acho que eu vou desistir desse negócio, acho que não é pra mim? Cara, foi bem no início, mas naquele período de 2020 que eu te falei. Na verdade, vou corrigir o que eu disse. Eu não pensei que eu ia desistir do mercado. Quando eu descobri que existia infoproduto e tal, eu falei, é isso. E aí isso entrou na minha cabeça de um jeito que eu sabia que seria isso. Mas naquela época eu não entendi se seria por esse caminho. Entendi. Eu sabia que seria no meio digital, mas não de que forma. E eu acho importante frisar isso, porque não é que você não pode ter os seus momentos ali de achar que não vai dar certo. Mas se você tem um negócio ali dentro de você que te fala, beleza, é esse negócio aí, eu só preciso de arrumar outra forma de colocar em prática esses mesmos princípios que eu aprendi. Então, você vai para o meio digital de uma outra forma. E aí, até você achar o que você se encaixa. Tem gente que, hoje em dia, se fala muito
no marketing de resposta direta e tal, porque é a forma que talvez tenha menos barreira de entrada. Mas não é a única. E muitas pessoas não vão se identificar com esse método de vendas também. Então é importante que as pessoas saberem que não é só isso. Se você não deu certo nisso, talvez você prefira outra coisa, prefira lançamento. No meio do caminho você vai aprendendo possibilidades. Sim. E aí você vai se adaptando e encontrando a sua melhor forma. Por mais que o mentor chegue, por mais que ele chegue aqui, eu faturei milhões. A gente olha, fica do lado dele, dias, olhando como é que ele trabalha. Cara, a gente não consegue fazer igual, porque somos pessoas diferentes. Sim, cada um tem seu método. Cada um tem que se adaptar com o seu jeito, não tem jeito. Sim. Então, eu não tive um momento que eu falei, beleza, isso não é pra mim, vou voltar pro CLT e tal, porque eu já sabia que o digital que ia ser a nossa virada, como foi. Legal. E como surgiu a Perfect Pay nesse meio do caminho aí? Como é que... Aonde apareceu? Cara, um amigo meu me indicou. E aí é engraçado. Quando ele me indicou, falou assim, vou passar aqui o teu contato pra Ana e tal. A gente já tava tendo um resultado legalzinho. E aí, na mesma hora, ela falou, entra na chamada aí. Eu falei, caraca, como assim? A pessoa lá da plataforma, né? Foi bem surpreendente, mesmo, assim. Foi instantâneo. Já mandando o link do Meet, tá ligado? E aí ela apresentou a proposta e tal, a gente já tinha resultado, então ela conseguiu fazer algumas coisas interessantes pra gente, deu um suporte muito bacana, ficou ali do nosso lado. E de cara o que mais me fez continuar foi a taxa de aprovação maior. Porque eu tinha problemas em outra plataforma que eu tinha, sei lá, 76%. Isso varia de mercado para mercado e tal, mas eu tinha 76%. Eu mudei para Perfect Pay e foi, sei lá, 87%, 88%. E isso daí é muito dinheiro no bolso. 10% muda bastante o jogo. Sim. E não é só isso, porque tu tem também aquele método de recuperação que a Pay faz, o boleto infinito. Sim. Essas funcionalidades, o que eu estava querendo naquele momento? Tá, eu quero dinheiro, quero fazer caixa aqui. Então, eu preciso ir para uma plataforma que contribua mais com isso. E aí, a que eu testei algumas. A que mais colocou dinheiro no meu bolso foi a Perfect Pay. O suporte é outra coisa, a parte é outra... A gente até brincou aqui, vai falar do suporte também. Não. Para mim, realmente, foi esse diferencial. O suporte é a cerejinha do bolo. Sim, exatamente. Mas as funcionalidades é o que guia um negócio. Não adianta ter um suporte bom... E não converter no final. E não converter. A gente quer fazer vendas. Mais dinheiro no bolso no final das contas. Sim. E o lugar que eu mais consegui dinheiro no bolso, eu fiz teste AB de plataforma. Legal. Eu não mudei assim, deixa eu só testar, eu só gostei da Ana e da Rayane e tal. Não, eu fiz um teste AB, gostei muito delas, isso é sem dúvida, como você disse, uma cereja do bolo. Mas eu fiz um teste AB e vi, cara, tô convertendo mais, não tem por que eu ficar em outras. E foi aí que a Perfect Pay entrou e ficou, né? Legal. E elas também devem ter recomendado para você colocar alguns recursos ali, upsell, order bump e tal. E isso ajuda bastante também a aumentar a conversão no final, né? Muito legal. Muito bom mesmo. Vamos lá. Para quem está começando aí, o que você acha as 3 principais coisas que essa galera que está começando deve atuar? Você que veio do zero lá também. Se diz atuar... Porque deve começar para ter resultado grande no digital, para chegar a milhões no digital. Tá. Primeiro, eu acho que é importante ela entender que ela não olhar muito pro alto, assim, porque parece que a montanha é grande demais. Você constrói ali pequenos passos. Então, no início, tu precisa aprender, sei lá, tráfego. Então, beleza. Aprende tráfego do jeito que tu conseguir ali. Às vezes, é difícil já começar querendo colocar tudo em prática. Aprende executando, né? Aprende executando aos poucos. Que seja pouquinho, mas coloca ali R$20, seja por dia, só para você ir testando. E é por isso que é importante você não digo que é importante. Porque acontece um monte de probleminha que você não espera. Exato. Acontece lá, conta cai, cartão caiu, sei lá, tem um zilhão de probleminha que pode acontecer. Sim. E o cara ele tem que entender que vai ser um começo, ele não pode estar querendo resultado super ultra rápido. Pode ser que ele consiga? Pode. É provável até. Provável assim, não é todos os casos, mas tem as exceções. Sim. Mas se ele quiser um resultado super ultra rápido, ele vai provavelmente, assim que der alguma coisa errada, ele vai largar. Então, a primeira dica seria isso. Você analisa as habilidades que tu precisa aprender e começa a aprendê-las em partes. Porque no começo você tem tráfego, uma coisa super difícil quando você está começando. Você acha que é uma coisa de outro mundo. Copy, então, você acha que você precisa ser um cara que nasceu com talento de escrita. Exato. Então, se você pega ali, eu preciso aprender tráfego, eu preciso aprender copy, eu preciso entender o que é uma oferta, o que faz vender.
E beleza, aí você faz isso e você vai aprendendo em blocos, entendeu? E executando. Então, essa seria a segunda dica. Executa o mais rápido que tu conseguir tudo que tu tá aprendendo, porque conhecimento não é nada. Pô. É assim, é tudo e não é nada. Sim. Só conhecimento não vai te levar para lugar nenhum. Tem que executar. Conhecimento com execução vai começar a te levar. E, cara, uma terceira dica é uma coisa que eu vejo muito pessoal do mercado fazendo, que é plágio, copiar e tal. Eu não recomendo que você faça isso. Pode ser que você faça mais dinheiro de início? Pode. Mas se você for colocar isso no papel, quando sua oferta parar de vender, quando o cara parar de rodar e você não tiver mais quem copiar, e aí? E aí, como é que vai ser a estabilidade do seu negócio? Você não sabe como fazer, né? Você não sabe qual foi o passo que fez para executar. Você só copiou alguém. Exato. Aí você vai ganhar um dinheirinho ali e depois vai ser pior, porque vai ser difícil se acostumar com não ter notificação de venda pingando ali. E é aquela história, né? Às vezes, até por esse caminho, né? Às vezes o dinheiro vem fácil, né? Porque tu vai, cara, foi fácil, eu copiei alguém, deu certo. E aí tu gasta loucamente, porque, cara, veio fácil, vai fácil. Você não valoriza. Aquela história, você não valoriza. E quando vem na batalha, você valoriza cada centavo, você quer investir melhor, você quer trabalhar melhor com o dinheiro. E um grande problema do pessoal, eu não achava que isso iria acontecer com a gente, mas, pô, você tem altos e baixos. Por exemplo, a gente chegou a fazer 1 milhão mês, aí depois deu uma caída, sei lá, de 50%, 60%. E aí agora tá voltando. Então, você vai ter esses baixos em que você precisa saber o que fazer. E se você só copiou alguém, a chance de você ficar ali no meio do caminho é grande. De achar opções, não vai achar opções. Eu conheço muita gente que ficou... A pessoa vendeu por 1, 2 anos, mas e aí? Você vai viver até os... O cara tem 25, vai viver até os 28? Não, pô. Você vai ter uma vida inteira pela frente. Aprende as habilidades do teu negócio. Não seja... Tenha interesse naquilo que você está fazendo, pô. Porque você não quer ser só mais um. Você quer construir um negócio interessante de fato. Então, aprende as habilidades que tangem o seu negócio. E tem muita gente assim, cara. Tem gente que eu conheço que faturou milhões e milhões e milhões e hoje tá no Uber de novo. Voltou do zero. Sim. Mas porque, exatamente, pode ter sido por esse motivo, não aproveitou o momento do crescimento para ganhar novas competências e pegar cenários melhores dentro do próprio mercado para trabalhar. E achou que ia ser para sempre. Achou que, tô ganhando dinheiro agora, tô ganhando 1 milhão agora, eu vou conseguir ganhar para sempre, porque agora eu virei o super-homem da copy. E até uma coisa que o Fernando falou comigo ali ontem, o que te faz sair dos 10 mil não é o que te faz chegar aos 100 mil. O que te fez chegar nos 100 mil não é o que vai te fazer chegar nos 1 milhão. E eu imagino que daí para frente seja a mesma coisa. Sim. Então, você tem que estar adquirindo novas habilidades e empilhando elas. Porque talvez hoje, você é CEO da Perfect Pay, você não use muita copy no teu dia a dia, mas você foi empilhando muitas habilidades que você foi conquistando com o tempo, porque você pegou e executou. Sim. Não quis o caminho mais rápido, quis o caminho mais sólido. Sim, a gente foi na base da execução. É uma coisa que até tu falou no início, tem aquela parte da jornada ali que você aprende coisas na jornada e elas vão somando pontinhos que viram, no final do conto, uma reta. Sim. Quem falou isso foi o Steve Jobs numa palestra que ele deu na faculdade, uma palestra top que ele deu. Cara, tudo que você vai fazer, eu sempre acreditei muito nisso, cara, e por mais que eu trabalhe pesado, hoje eu ainda trabalho 12, 14 horas por dia, cara, feliz da vida. Porque eu sei que eu estou empilhando conhecimento, que uma hora todo esse conhecimento, por mais que às vezes pareça aleatório no meu dia a dia, uma hora vai se conectar e falar assim, putz, eu já passei por isso, eu sei como é que funciona. E é muito legal quando cria essas conexões na cabeça. Que você vê que você tá trilhando um caminho que tá te levando para cima. Sim, eu criei coisa em 95, coisa pro nosso site. Tava até pensando em gravar um vídeo sobre essas coisas que eu pensei lá quando eu criei. 95, não existia Google. Não existia Google na época, tinha que pesquisar no KD ou banco de jornal para comprar revista, era uma coisa de louco. E tem coisa que eu criei lá que a gente aplica no negócio hoje. Exemplo, frete, rastreio. Cara, quando você pega um rastreio de um cliente, a galera não manda rastreio pro cliente, ou manda só, enviei. Sim. Cara, tem que mandar o passo a passo pro cliente não ficar desesperado do outro lado. Hoje em dia tá muito rápido, a entrega 2, 4, 5 dias, 10 dias. Mas, cara, se passar de 10 dias, o cara fica desesperado. E o cara começa a pedir devolução, vai no cartão, pede devolução. Você evita muita devolução quando você faz isso. Uma coisa que tem na Perfect Pay, por exemplo, quando a pessoa finalizou a compra, deu compra aprovada, porque a pessoa, quando a gente compra, a gente cria esse cenário de muita
escassez e ansiedade para a pessoa comprar rápido e tal. E a pessoa erra o endereço. Quando é produto físico, a pessoa erra muito o endereço. E aí dá 10% de devolução. Qualquer plataforma você pode ter. Se você tem uma operação grande, você vai ver 10% de devolução de frete. E, cara, isso é um custo absurdo que aumenta. Uma coisa que eu apliquei, que eu aprendi lá em 95, quando eu comecei minha operação de enviar. Assim que finaliza a página de obrigado, bota um outro campo para ele, cara. Confirme o seu endereço só, porque a pessoa já passou da ansiedade, ela vai estar calma, cara, tá tudo bem, deu certo, agora eu vou ter que confirmar meu endereço. Aí ela corrige o endereço e dá certo. Vai considerar o segundo ali. Que ela passa de 10% para 1%, cara. Tu não tem ideia o quanto isso é de custo na operação. Imagina, ainda mais muito escalado. Eu cheguei a ter 5 mil vendas dia em produto físico. Cara, 5 mil vendas, 500 ia dar erro. Passa a 100 dá erro. Olha como é que é louco. Muda a tua vida. No 80, 100. Melhora o suporte, melhora tudo. Coisa que eu aprendi lá com 16 anos, 15, 16 anos de idade. E aí tu guardou ali. E aí depois, uma hora conecta e faz uma baita diferença. E olha só, é um detalhe, né? Detalhe. Eu sinto que quanto maior você vai ficando, mais os detalhes eles têm importância. Sim. No início, o feijão com arroz, e assim, muito pra frente, e eu acho que sempre vai ser importante fazer o feijão com arroz bem feito, mas você pode dar pequenas aprimoradas ali que vão mudar muito o teu resultado. Mas é bem isso. Começa com feijão com arroz. Exatamente. Depois você vai colocando ali um bifinho, colocando uma saladinha. O feijão com arroz te sustenta aí por muito tempo. Feijão com arroz tu vive pra vida inteira. A picanha vem depois. A picanha vem depois, exatamente. Mas é bem isso mesmo. Bem legal, bem legal. Esse bate-papo tá bem legal porque, assim, conectam as histórias e eu acho que não só conecta as nossas histórias, mas do que eu vejo muito da galera do digital, pelo menos quem tem resultado mais a longo prazo, é aquele pessoal que tem mais pé no chão, sabe para onde tá indo, sabe que veio e não foi fácil e sabe que, cara, pode ser que tenha que ter uma segunda opção ali, mas tá sempre focado na primeira, né? Isso é bem legal. Cara, olhando pro futuro aí, o que você espera aí de grandes coisas que você vai executar ainda? O que você quer construir no digital? Cara, uma coisa que eu sinto é que o mercado que a gente está hoje, ele é um mercado que eu não conheço uma forma de conseguir dinheiro mais com tanto volume assim, com tanto... E a galera que acredita, aproveitando nisso aí, que a galera fala também, é da galera que acredita que acho que já tá escasso de tal, todo mundo já... Isso, cara. Nossa, eu acho que não tá tem nem... Como ganhar dinheiro, não tem como entrar mais. Não tá nem assim... Tá no início, ainda mais Brasil. As coisas vão mudando ao longo do tempo, mas nunca para de... Os princípios sempre são os mesmos. Você sempre vai ter pessoas com as mesmas dores. E, por exemplo, você disse ali do Frases da Conquista, que é um produto que vendeu muito. Cara, o mercado ele se renova muito. O Frases da Conquista, toda hora tem gente saindo, entrando em relacionamento. Então, você tá sempre abocanhando uma parte diferente do seu mercado. Então, você vai fazer muitas vendas, o teu ROI ali vai cair por um certo período, depois vai voltar e tal. Isso, eu acho que isso diz mais respeito a você e o que você vai fazer para mudar isso do que botar a culpa no mercado. Eu sei que para quem tá começando, isso é difícil porque te paralisa. Cara, eu acho que eu não tô tendo resultado porque já tá saturado. Mas assim, tenta colocar na cabeça, se convence ali de que não é assim. E se obriga a aceitar essa premissa por 3 meses. E fica por 3 meses considerando que o mercado não está saturado e executa como se não estivesse. Mesmo que no fundo você não acredite nisso. Se dá essa oportunidade, porque se você abandonar o digital, porque você acredita que o mercado acabou e tal, daqui a 10 anos você provavelmente vai se arrepender muito. E o arrependimento daqui a 10 anos ele não tem cura. Agora, a dor de desistir é muito maior do agora, os 3 meses que tu vai sofrer aqui, beleza, se não deu certo, você vai falar, eu tentei e tudo bem. Às vezes a pessoa não vai conseguir, vai decidir outra coisa da vida, mas tenta, porque eu imagino que ninguém está assistindo esse podcast aqui à toa. Se o cara chegou até aqui é porque ele de fato tem interesse, se ele não começou, ele está querendo começar. Então, se obrigue mesmo, é realmente algo forçado, você vai se forçar e aí precisa ter responsabilidade, é o mínimo. Show. Tentar até para você ver que não é isso que você quer, de repente, exatamente, sabe? Exatamente. E aí vai, testa. Aconteceu isso comigo, cara. Quando eu tava no lançamento, fazendo lançamento um atrás do outro, e tentei me lançar no mercado com segredos de remarketing, ensinando remarketing, só 10 anos, 9, 7 anos atrás, tipo isso. Aí eu falei assim, putz, eu acho que eu não vou lançar de novo. Aí minha esposa falou, vai, tenta, uma última vez, só pra você ver se dá certo. Aí eu falei assim, então eu vou tentar.
Se ela não falasse isso, eu tinha desistido. Mas eu tentei, cara, não fiz um grande lançamento, mas tipo, gastei uns 5 mil reais, fiz 37 mil naquele lançamento. Pô, é um ROI top. É o que tu precisa pra você entender que aquilo funciona. Mas ali, cara, quando eu fiz aqueles 37 mil, eu falei assim, putz, realmente eu não quero o lançamento e eu vou pra outra coisa. Sim. Apesar de eu ter tido um baita no resultado, eu não tive o 6 em 7, que é o prometido no lançamento. Entendi. Então eu falei assim, cara, não é pra mim esse negócio. Eu não gostei desse negócio, porque eu fiquei 2 meses trabalhando loucamente pra conseguir colocar aquilo no ar e não ter o resultado esperado. Sim. Falei assim, quer saber, eu vou pra outra coisa. Aí fui pro mercado de afiliados e me dei bem no mercado de afiliados. E até essa coisa de quantidade de pessoas, saiu uma estatística recente lá de fora, tem 50 milhões de afiliados nos Estados Unidos, americanos, só Estados Unidos, tem 50 milhões de pessoas sendo afiliados de alguma coisa. É porque lá tem afiliação de tudo, né? Sim. É físico, tem afiliação. E no Brasil tem uma métrica que não chegou a 1 milhão ainda. Então a gente está 50 vezes menor do que lá fora. Tem muitas vezes menos e a população não é tão menor assim. Tem 100 milhões a menos de pessoas. Sim, 100 milhões a menos, mas tipo assim... Em proporção. 50, em proporção, né? Então, tu vê que o Brasil, ele tá um pouco atrás nisso. Sim. E, cara, se tem gente começando lá agora e dando certo, por que você não vai começar e até outra coisa, né? Tem muita gente de fora, vindo de fora para o Brasil, porque a gente enxerga que o Brasil é um mercado altamente em crescimento disso, né? E que não extrai nem um pouco do seu potencial. Sim. A maioria. Sim. Cara, tem muito para crescer ainda. Bom, vamos chegando aí pros finalmente, mas deixa eu fazer aí um bate-bola que a gente faz aqui no final. Jogo rápido. Jogo rápido à la Maria Gabriela. Vamos lá. Eu vou falar uma palavra aqui ou uma frase e você fala o que passa na cabeça aí. Tá. Rápido. Fracasso. Faz parte. Pequenos fracassos fazem parte. Exato. Sucesso. O que é sucesso pra você? Consistência. Consistência é bom. Ídolo. Eu não digo um ídolo, mas uma pessoa que fez muita diferença pra mim foi o João. O João que eu te falei do Viturbe. O João Campos. O João Campos. Ele Viturbe. fez muita diferença. Eu não estaria no mercado se não fosse ele e as ajudas que ele me deu. Aí, João Campos. Aí, ó. Um salve. Um mito do marketing digital que tu acha assim, que a galera fala assim, isso é sempre assim, é sempre assim, é sempre assim, não tem nada a ver. Um mito que tu precisa de um ROAS absurdo para poder escalar. Boa. Essa mentalidade do ROAS é uma coisa interessante. Porque eu também tinha essa mentalidade no início. Eu falava assim, tem que ter 100% de ROAS, 100% de ROAS, 100% de ROAS, 100% de ROAS. Fica nessa história na cabeça. Só que quando você entende que é melhor você ter menos ROI e mais lucro no bolso... Exato. Você fala assim, cara... vou dar um exemplo rápido. É melhor você gastar... vamos lá, o que é melhor? Você gastou 10 mil e fez 20 mil, então você ganhou 100% de ROI, 10 mil reais. Ou é melhor você gastar 600 mil e fazer 1 milhão? Sim. Você ganha 400 mil no final das contas. 40% de ROI. Você tem menos percentual, mas percentual não paga conta. Exatamente. Paga conta é dinheiro. Então... na verdade, a conta que eu fiz tá 40% não é 40%. Sim, gastei 700 e fiz 1 milhão. 30 ali. Sobrou 300, isso. Então, cara, é bem melhor você ter mais lucro no bolso no final das contas. Então, você acertou uma oferta, cara, escala com tudo que vai dar certo. Sim. Bem essa ideia. Um sonho. Cara, criar branding, fazer não no meu nome pessoal, mas construir uma marca que ela tenha algo sólido e um futuro mais consistente. Boa. Um medo. Não faço a menor ideia, cara. Um medo de não atingir o que eu quero atingir. Tá. Um trauma. Tem algum trauma aí do digital, alguma coisa? Cara, um trauma. Bloqueio. Bloqueio é uma parada. A gente sofreu muito com bloqueio. Hoje em dia não sofre, mas... Bloqueio é uma coisa traumática mesmo. Tu tá fazendo grana e do nada cai. É traumático. Cai a estrutura inteira. Conheço muita gente que cai a estrutura inteira. Meu Deus do céu. Se ganhasse 1 milhão hoje, o que você faria? Colocaria em caixa, manteria o mesmo estilo de vida e reinvestiria tudo. Top demais. É o que a gente tá fazendo hoje, aliás. Basicamente é isso, Uma cara. curiosidade, meu estilo de vida não mudou nada. Absolutamente nada de quando eu era estagiário. Legal. É a mesma coisa. Legal. Cara, essa mentalidade tem que ter, porque no final das contas, é o que eu falo comparativo do carro. Não adianta nada você ter um carro e não ter dinheiro para pagar a gasolina do carro. Sim. O carro vai ficar parado da garagem, não vai cumprir o objetivo dela, que é
te levar para algum lugar. Exatamente. Assim como uma empresa, o combustível da empresa é o dinheiro. Não tem jeito. Então, se você não tiver dinheiro em caixa, ela não vai te levar também para onde você quiser. Então, é bem isso. Esse pensamento é muito bom. E, cara, quem é aí o Gustavo? Como é que você se define? Cara, pergunta difícil. Eu me defino uma pessoa consistente, que talvez eu não faço parte de nenhum extremo. O cara mais talentoso, mas eu sou muito persistente e consistente. Então, eu acho que com pequenos passos você chega muito longe. Legal. Top. Então, galera, estamos chegando aqui nos finalmente. Ele já vai ter o tempo dele para agradecer e para dar o recado dele. Se quiser, não sei se tem alguma mentoria, algum projeto, alguma coisa que eu possa oferecer para a galera. Mas, basicamente, quem quiser conhecer ele, @GusFRR. Gustavo, né? Ferreira. Sim. Então, é FRR de Ferreira e o Gus de Gustavo. @GusFRR. E, cara, obrigado aí por você que está assistindo até agora aqui esse podcast. Com certeza você aprendeu bastante, que ele trouxe bastante conhecimento aqui. Também consegui extrair alguma coisa aqui dele. O negócio do livro foi muito top. Várias ideias, várias sacadas bem legais para vocês. E, cara, não deixa de curtir aí, compartilhar. Quem você acha que mereça ouvir isso que ele falou aqui, cara, compartilha para ele, porque também ajuda a gente a dissipar um pouco mais nossa mensagem. Sim. Não deixa de curtir aí também. Cara, pode ficar aí com finalmente os agradecimentos e passar adiante aí, para falar com a tua audiência aí à vontade. Tá, cara, eu não produzo muito conteúdo hoje. Na verdade, eu não produzo nada. Meu Instagram lá, a pessoa vai entrar, provavelmente não tem foto. Foco total no que tá fazendo. Foco total em trabalho e fazer o negócio crescer. Mas eu curto muito trocar ideia com as pessoas pelo Instagram. Então, se alguém tiver... Eu não tenho produto, não tenho mentoria, não vendo nada. Mas se alguém quiser trocar alguma ideia, tiver com alguma dúvida, se tiver algo que eu possa contribuir, vamos lá. A gente tá sempre aberto ali. Tanto para ensinar o que a gente sabe, quanto para aprender também, fazer novas conexões. É uma coisa que eu sinto bastante falta de conexões mais verdadeiras assim no mercado. É muito cada um por si. Legal. Então, eu queria agradecer aí ao pessoal que esteve sempre junto comigo, o pessoal da minha família que botou fé quando eu quis sair lá do meu trabalho, mesmo com medo, né? A minha namorada, que fez parte muito, muito próxima ali do processo. E a mim também, porque eu não desisti, continuei e foi muito difícil. A gente fala assim, parece que é muito... foi tranquilo, mas durante o momento, isso que a gente fala rindo agora tem um impacto muito grande, né? Sim. Se olhar para trás, o quanto foi, o quanto eu mudei para estar aqui. Exatamente. E agradecer, finalmente, mais importante, a Deus, porque eu acho que ele foi muito importante. Ele me dava sinais ali de onde eu estava errando e onde eu tinha o caminho que eu tinha que percorrer. Isso aí vai dar a crença de cada um, né? Mas teve um papel fundamental para mim, para minha persistência. Show de bola. E é isso. Show de bola. Cara, brigadão aí por todo o conteúdo que você entregou pra gente. Com certeza vai agregar bastante na audiência aqui. Cara, muito parabéns aí também por você estar aqui no Perfect Experience. Você tá aqui é porque merece. Parabéns aí Brigadão. também. E, cara, que você conquiste muito mais aí com essa cabeça. Com certeza você vai longe. Valeu, se Deus quiser, Léo. Vocês aí, muito obrigado por assistir. E até o próximo Perfect Cast. Espero que tenham gostado. E vem muito mais por aí. Bora. Fui. Fui.